Atos 14, versículo 22. Vou ler, hein? Diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Parafraseando aqui um grande intelectual da igreja, um grande mestre da igreja, chamado C.S. Lewis, parafraseando, eu não vou falar exatamente como ele. Se você deseja ser cristão, ou melhor, se você quer ter uma vida de riqueza, uma vida completamente sem problemas, uma vida completamente sem inquietações, uma vida completamente sem perseguição, uma vida completamente sem tormento, não é bom você ser cristão. Parafraseando C.S. Lewis, não é o cristianismo o seu lugar, porque se tem um lugar onde a gente está cheio dessas coisas, é o cristianismo. É óbvio que a gente tem alegria, felicidade, a gente tem tudo isso, mas isso não exclui as tribulações, as perseguições, os tormentos, as angústias, não é? Um homem já dizia, um pregador em seu sermão já disse o seguinte, que quando a gente chega em determinado lugar, parece que os mosquitos gostam mais dos estrangeiros do que dos nativos, não é isso? Parece que eles já estão acostumados, os mosquitos não picam mais eles, mas quando a gente chega lá, é muito calombo que fica em nós. É como se fosse com a gente, né? Vive no mundo tranquilo, parece que o diabo nem atormenta mais, né? A gente é dele, né? Quando a gente muda e a gente se torna cristão, parece que ele se revolta, parece que ele perdeu alguma coisa, né? Então ele começa a atacar como esses mosquitos, né? Então quando eu olho aqui para o livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 22, eu acho uma coisa muito interessante aqui. Algo muito interessante que a Escritura me diz, porque Paulo tinha acabado de ser apedrejado, ele tinha passado por tribulações por causa da pregação do Evangelho. Então, os judeus que odiavam a mensagem de Paulo foram lá para atormentar Paulo. E Paulo foi apedrejado, quase que morre. E o que foi necessário? Ele ir fortalecer a igreja, por causa disso. Então a gente entra aqui no versículo 22, diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Por que apagaram aqui, gente? Eu não gosto de ficar no escuro, não. Ah, entendi. Tá bom, então pode, não tem problema não. Não tem problema não, pode deixar assim. Então, encorajando-os a permanecer na fé. Quando eu olho para o texto aqui no verso 22, o que seria bom ouvir aqui? Fortalecendo eles e encorajando eles a permanecer na fé. O que a gente espera? Paulo dizendo: olha, permanece na fé. Sabe por quê? Porque eu danço na presença do Senhor. A gente tem uma nuvem de glória que está sobre nós e a gente, não é isso? Corre na presença de Deus, voa. É assim que se fortalece a fé? É assim que Paulo fortalece a fé dos irmãos da igreja? Eu acho muito interessante a forma como Paulo foi fortalecer a igreja. Porque se tem uma coisa que o ímpio não vai entender, é essa. Como você fortalece alguém falando para esse alguém que vai vir tribulações? Como que você fortalece alguém dizendo que há perigos no caminho? Mas essa é a maneira que Paulo fortalece eles. É por isso que no versículo 22 diz: encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas, olha o termo, muitas. Meu irmão, desde quando isso fortalece alguém? Mas deveria fortalecer você. Sabe por quê? Grava isso. A melhor maneira da gente parar de ter cristão mimado em nosso meio, mostrando para ele a realidade espiritual que existe. A melhor coisa de fazer com que cristãos deixem de ser nenéns na fé e mimados é falar para eles: tribulações aguardam vocês. Fiquem sóbrios, vigiem. Porque a gente vai ter uma igreja muito fraca se é uma igreja que só espera coisas lindas e boas aqui nessa terra. Nunca vai vigiar para nada. Então você só torna soldados verdadeiramente prontos para a batalha quando você ensina a eles o que tem por vir.
Imagine um soldado tomando conta do seu quartel, sendo que toda a facção criminosa do Rio de Janeiro jurou invadir todos os quartéis para roubar os fuzis. Eles não vão dormir, não. Tem um monte de soldado aí que dormia. Aqui na igreja tinha um que dormia, né? Zoou ele até hoje. Ficava preso direto. Mas eu duvido, todas as facções criminosas do Rio ameaçando, vamos invadir os quartéis e roubar as armas. Não ia dormir. Porque a melhor maneira de você se tornar um crente vigilante é você saber no perigo da estrada. Isso fortalece você. Isso faz com que você se mantenha acordado e sóbrio. Então é por isso que esse capítulo de Atos é importante. É necessário que passem por muitas tribulações, mas para quê? Para entrar no reino de Deus, onde não tem mais tribulação, onde não precisa mais vigiar. Então, o que eu vou fazer hoje, baseado nesse livro, é isso. Eu vou tentar pegar a jornada dele, quase toda, não toda. Gente, eu li esse livro praticamente todo. 2 dias. Acho que só faltou um capítulo. A primeira vez que eu li, deixa eu contar essa história que vale a pena contar também. Eu peguei o livro assim e falei, não tem como você vai ler alguma coisa porque está sem sono e quer ler para dormir? Aí tu pega a Bíblia, tô brincando. Meu Deus, não falei isso. Claro que ninguém faz isso aqui, pô. Não tem como você estar sem sono, você fala, eu tenho que dar um jeito de dormir, não é? O que você vai fazer? Então eu vou ler. Aí eu peguei esse livro aqui, há uns 7, 8 anos atrás. Eu peguei e falei, vou dormir. Eu nunca leio assim, gente. Eu nunca leio deitado, de cara para o teto, lendo o livro assim, ó. Nunca na minha vida. Eu leio sentado, né? Direitinho, como uma pessoa normal, né? Eu nunca leio assim. Aí eu falei, já que é para dormir, né? Então, eu vou pegar esse livro aqui, Peregrino, né? Todo mundo fala dele. Uma literatura antiga, boa, bonita, né? Vamos ver o que ele tem. Daqui a pouco eu durmo. Eu peguei, gente. Peguei para dormir. Deitei na cama e abri. E comecei a ler assim, ó. E passando. Eu li 140 páginas e nada de sono. 7, 8 anos atrás. Eu falei, rapaz, é fascinante. Como é que eu vou dormir com um livro desse? Ainda ficava atormentado também com um monte de coisa que tem no livro. Coisas boas, porque o John Bunyan, ele quer deixar você preparado para a vida cristã. Esse é o intuito dele. O intuito dele não é escrever um livro para ficar maior do que a Bíblia. Não. Ele quer escrever um livro que é cheio de conteúdo bíblico para tornar você mais forte na caminhada. Entende? Então eu li 140 páginas. Depois dei uma pausa, terminei o livro em 4 meses. Interessante isso, né? Primeira vez, 140 páginas. Depois vai devagarzinho, vai lendo, 4, 5 meses. Não. Agora, essa semana eu li assim, rápido. Faltou um capítulo. Então, hoje eu quero fazer esse panorama da trajetória do cristão. E eu peço que vocês se preparem. Eu peço a ajuda do Espírito Santo aqui para ele tirar algumas coisas da minha fala, se ele achar que tem que tirar, ou para colocar algumas coisas também, se ele achar que tem que colocar. Mas eu vim exatamente para falar de coisas sérias, coisas que atormentam muitos cristãos, mas eu vou terminar com a cidade celestial. Isso já é fantástico para a gente, né? Então, a gente sabe que ele sai da cidade da destruição, não é isso? Já foi falado. A primeira tribulação dele ali, eu falei ontem também, ele já tem um amigo de viagem chamado Flexível. É o pior amigo que você pode ter na caminhada cristã. É esse cara chamado Flexível. Eu falei ontem que ele abandona o cristão sozinho, no pântano, se batendo e vai embora, né? Ele cai naquele pântano da desconfiança. Primeira tribulação dele. Já assim, fora que ele ainda estava com um fardo nas costas. É aquele peso de ser um pecador. Isso acontece normalmente no início da conversão. O peso de ser um pecador, porque a palavra de Deus vem mostrando quem você é, então você tem esse fardo, e é por isso que você tem que olhar para a cruz, para que esse fardo caia, porque você tem que procurar um Salvador, para que esse fardo do pecado suma. Então acontece isso no livro também. Só que, eu sei que eu parei na Feira das Vaidades, né, para dar continuidade hoje sobre a cidade celestial. Eu sei que eu parei ali na morte do fiel, que o fiel chegou primeiro que o cristão, mas antes disso, o cristão, ele passa por um lugar, nessa trajetória de tribulação primeiro, para depois chegar no reino de Deus, ele cai num lugar que muitos de vocês não conhecem, que muitos cristãos não conhecem, e antes de falar desse lugar,
é importante eu abrir um parêntese aqui. Cada crente tem a sua própria experiência. Grava isso, tá bom? Ah, meu Deus, vou passar pelas coisas do John Bunyan. Não. Cada um tem a sua. Vocês lembram que eu falei que o fiel teve um problema com aquela mulher chamada sensualidade? Quem estava aqui ontem, lembra? Ele teve que fechar os olhos para não cair no feitiço da sensualidade, né? O cristão não teve essa tentação, só o fiel, ele não teve. E eu falei para vocês que John Bunyan, na vida dele mesmo, agora sem o livro Peregrino, ele não tinha problema com mulheres, ele era tímido com mulheres. Então, a sensualidade e a promiscuidade nunca foi um problema para ele, mas para o fiel, foi. Entende? Ao ponto dele falar, olha, eu tive que fechar os meus olhos para não cair no feitiço dela. Então, cada um considere a sua própria jornada cristã. Teve uma pregação aqui, o Vinícius pregou, o diabo sabe qual é a fraqueza de cada crente, ele sabe onde atacar, ele sabe onde vai te pegar, ele sabe para onde você se inclina, ele sabe aquilo que você mais gosta, então isso vai vir cheio em você, entende? Então, considere a sua própria caminhada, tá? Tem crente que luta, tem uma luta muito grande com a ira, entende? Parece que o diabo já sabe que é o ponto fraco dele, então ele luta contra a ira o tempo todo, e às vezes parece que tem momentos de alívio, mas depois vem de novo a ira, né? Tem crente que luta contra a inveja, desde quando era do mundo, aí ele se converte, ele achou que parou, nunca mais vai ter inveja na vida, se batizou, saiu das águas, não vai ter, passa um tempo, ele se pega dentro da igreja, lavado e remido por Jesus Cristo, tendo inveja do irmão, depois de convertido. Ou seja, se ele é um crente verdadeiro, ele vai detectar, meu Deus, eu estou sendo invejoso de novo, e ele vai lutar contra isso. Ele vai detectar o que ele está tendo, o que está acontecendo com ele, ele vai saber, isso é inveja. Porque é a luta deles. Agora tem cristão que não luta contra a inveja, mas luta contra a gula, não é? E tem um monte de tentação, gente, uma infinidade, o diabo é especialista nisso, ele sabe disso desde que ele tentou Adão e Eva, ele é um especialista, ele estuda o homem há muito tempo. Então, na trajetória do cristão, ele entra num lugar chamado vale. É um vale escuro que ele passa. E é importante eu falar sobre isso, porque eu também quero fortalecer a fé de vocês, e eu quero tornar vocês conselheiros espirituais. Gravaram meu propósito? Sim ou não? Fortalecer a fé de vocês e tornar vocês o quê? Conselheiro espiritual. Eu não quero mais que quando você for tratar problema de alguns outros cristãos, você fica assim, meu Deus, mas se ele está passando por isso, ele não é crente. Porque crente não vive isso, crente não entra no vale, crente não passa por isso, crente tem pânico? Meu Deus do céu, o Espírito Santo está em nós, como é que a gente vai ter pânico? Crente não tem. Para com isso. Então eu quero fortalecer você, e até mesmo para você poder consolar e ouvir os lamentos dos irmãos em Cristo de vocês. Então o cristão, ele entra nesse lugar chamado vale. Você sabe o que acontece? Eu vou ler uma parte para vocês. Isso foi uma experiência do próprio John Bunyan, que ele coloca várias vezes no personagem, entende? Aquilo que ele viveu na vida real, ele coloca várias vezes no livro. Então, só quem estudou a autobiografia dele e leu o Peregrino consegue detectar, John Bunyan aqui está falando dele mesmo. De novo ele está falando dele mesmo. Entende? Então, vou ler para vocês um trecho aqui, dessa parte do vale, presta atenção. Olha como é uma coisa forte que muitos cristãos nunca leram e nunca ouviram. Ele tinha lutado contra um demônio chamado Apollyon. Ele venceu com a espada que estava na mão dele. Porém, ele passou por uma outra tentação, ao qual a espada já não era tão eficaz assim. Olha o que ele diz, no meio deste vale, olha só, hein? É o cristão caminhando. Qual é o nome dele? Cristão, não é ímpio não, cristão. No meio deste vale, notei a boca do inferno, perto do caminho. Já começa forte, né? Já dá até medo, né? A boca do inferno. E agora o que devo fazer? Pensou o cristão.
Chamas e fumaça eram expelidas continuamente em tal abundância, com faíscas e ruídos horríveis, coisas que não poderiam ser combatidas pela espada de cristão, como aconteceu com Apólio. Ele foi forçado a guardar a espada e pegar outra arma. Grava isso. Você tem muitas armas, crente. Ele discerniu a espada que não me ajuda, porque parece que não tem algo com que eu possa ferir. Então ele lançou uma outra arma. Você sabe qual era o nome da arma? Súplica e invocação. É a arma dos salmistas. Na minha angústia clamei ao Senhor. Lembra disso? Deus meu, por que me desamparaste? Lembra dessa também? Quem orou essa? Jesus. Ele orou um salmo. Então, ele pegou uma outra arma chamada invocação, súplica e oração. Ele estava no poço do inferno. Aí quem não ora passa a orar, não é? Quem só orava para dormir, só para Deus abençoar a noite, agora vai orar o dia inteiro. Por quê? Está entrando num lugar onde nem sabia que um cristão entraria. Não é? Então ele começa a orar. Então clamou: ó Senhor, te imploro, livra a minha alma. Assim ele permaneceu por um tempo, mas ainda as chamas chegavam até ele. Além disso, ele ouvia vozes tristes e sons de grande movimento indo e vindo. Por isso achava que seria despedaçado ou pisado como a lama das ruas. Ele viu e ouviu estas imagens assustadoras, barulhos terríveis por vários quilômetros, e chegou a um lugar em que pensou ter ouvido uma legião de demônios vindo em sua direção. Ele parou e começou a pensar qual seria a melhor coisa a fazer. Por um momento cogitou em voltar. Você sabe o que é voltar? Sim ou não? Sabe o que é voltar? É desistir de ser crente. Quando ele começa a ver que a coisa ficou tão difícil, mas tão difícil, que ele começa a se arrepender daquele dia em que ele recebeu Jesus como Salvador. Ele começa a querer recuar, porque a coisa ficou difícil para ele, isso na experiência dele. Ele pensou em recuar, mas se lembrou que deveria ter avançado mais da metade do caminho. Ele se lembrou: meu Deus, eu já avancei mais da metade, para que eu vou recuar? Lembrou-se de ter vencido diversos desafios e que seria mais perigoso voltar do que seguir avante. Por isso decidiu continuar. No entanto, os demônios pareciam vir diretamente em sua direção e ele gritou com toda energia: andarei na força do Senhor Deus. Então os demônios cederam e mudaram de direção. Uma coisa que não pude deixar de notar: até agora o pobre cristão estava tão confuso que não reconhecia sua própria voz. Aqui John Bunyan chama ele de pobre cristão, porque ele está passando por um ambiente tão sombrio, tão destruidor, que ele tem que ser chamado de pobre. Porque nesse momento não tem mais aquele cristão nariz em pé, entende? Esse momento não tem mais aquele cristão arrogante que dava patada em todo mundo. Porque agora ele se vê dentro de um vale sombrio, onde tem espíritos contra ele, onde ele começa a reconhecer toda a realidade da vida cristã, que não é apenas risos, onde ele percebe que todo o inferno é contra ele, ao ponto de ele não reconhecer a própria voz. Ele começou a ficar confuso. Não tem aquele período da vida em que alguns cristãos passam e começam a dizer: eu não sei nem se eu sou salvo, eu não sei nem se eu sou cristão, será que eu sou de verdade? Será que eu sou de mentira? É claro que alguns têm essas crises, às vezes por uma coisa boba, né? Mas alguns não, alguns começam a ter essa crise mesmo por causa do fogo do inferno que está tomando a alma deles. Ou seja, a queixa é digna de queixa, entende? Porque é estranho quando a gente vê, às vezes, alguns cristãos passando por coisa tão pequena e diz assim: amaldiçoa os seios que me amamentaram, como Jó, se comparando. Entende? Ou seja, perde o emprego, ou tropeça, ou pega uma dengue, ou sei lá, qualquer outra coisa, e começam a tomar para si queixas que não são proporcionais àquilo que está passando. Conseguiram me entender? Sim ou não?
É por isso que é importante, às vezes, você olhar para pessoas que enfrentaram problemas infinitamente maiores, para você perceber que o que você está vivendo não é nada comparado a isso. Ou seja, pega uma pessoa que está com uma gripe forte e coloca essa pessoa lá no INCA. Reclama agora. Não vou mais reclamar. Mas ainda tem, mas gripe é gripe, né? Cada um tem a sua experiência, né? Eu sei que ele está ali, amputado, está quase morrendo, o câncer está tomando ele por dentro, mas, a gripe também me deixa de cama, né, irmão? Tem uma justificativa, mas é importante abrir os olhos dele e dizer, meu filho, a tua gripe vai passar, calma. Entende? Aqui a queixa dele, a confusão dele está muito bem explicada. Ele está realmente num vale escuro, ele não está brincando. Jó, quando usou palavras fortes, se você ler o livro de Jó e meditar no livro de Jó mesmo, meditar não é ler para acabar só para dizer que leu o livro de Jó todo. É você ler cada parte para aprender com Jó. Quando ele fala, maldito o dia em que eu nasci. Se você vê Jó dizendo droga de vida, não se assusta não. É porque a queixa dele tem a ver com o que ele vive de fato. Então, para de usar as palavras de Jó se você não vive a vida de Jó. Entende? Então, aqui o cristão realmente fica confuso, ele não reconhece a própria voz, ele não sabe quem ele é mais. Agora, ele é um pobre cristão. E assim, perceber isso, olha o que acontece. Porque assim que ele alcançou a boca do poço em chamas, um dos demônios aproximou-se por trás e sussurrou-lhe blasfêmias terríveis. E ele pensou que eram pensamentos da sua própria mente. Esta foi a maior prova que cristão enfrentou em toda a jornada. Pensar que blasfemava daquele que tanto amara anteriormente. Ele poderia tê-lo evitado, mas não o fez porque não teve compreensão de tapar os ouvidos ou descobrir as origens das blasfêmias. Presta atenção no que eu vou falar. Aqui é a vida de John Bunyan. Aqui é um personagem, o cristão, não é? Aí alguns podem dizer, não, isso aqui ele criou da mente dele. Gente, isso aqui ele viveu. E é por isso que ele colocou no livro. Ele passou por esses momentos em que ele começava a ser atormentado com pensamentos maus contra Deus. Ao ponto de John Bunyan, mesmo sendo um cristão, um homem de Deus, achar que estava possuído por um demônio. Olha só o que ele viveu. Entende? E na autobiografia ele é bem claro, eu escrevi tudo isso, eu confessei tudo isso para que vocês não passem pelo que eu passei. Ou seja, se ele tivesse o discernimento que aquilo que estava atormentando a mente dele, na verdade, era um período de tentação que ele estava vivendo, entende? Talvez ele levaria melhor isso. Era um período de tentação. Ele estava na luta. Pedro fala sobre isso, que a prova da nossa fé é como um ouro sendo purificado no fogo. Entende? Parece que vai estar destruindo aquilo ali, mas está purificando. É um ambiente onde você mostra que você é crente mesmo. E ele passou por isso. John Bunyan, aqui é o cristão. Aí tem uma mensagem depois que ele saiu disso. Ele ficou feliz. Ele viu que tinha outros cristãos passando por aquilo também. Então depois ele diz assim, Deus torna as densas trevas em manhã. Ele passou por isso. Ele venceu. Foi um caminho. Às vezes eu não sei quanto tempo é o seu momento de noite, de sombra, de tentação. Mas de uma verdade eu sei, meus irmãos. Abra os seus ouvidos. Tem crente que vive como se o diabo não existisse. Tem crente também que vive como se Deus não existisse. Mas isso é tema para uma outra pregação. Aqui são as tribulações da vida. Se lembra que Paulo dizia, foi dado um espinho na carne, a saber, o quê? Um mensageiro do diabo, que me esbofeteava a face. Um apóstolo, mas que apóstolo fraco, era só pegar a mão do demônio e quebrar. Era só pegar a mão do mensageiro do diabo e dizer, está amarrado, cão, tá. Mas não, ele fala, e eu roguei 3 vezes e Deus não tirou de mim.
Paulo. Entende? Então, considera que você tem um inimigo espiritual e que te tenta. Ele vai embora, mas depois ele volta. Foi assim com Jesus, né? E deixou ele por pouco tempo. Tem uma coisa, irmão, quando se lê o Evangelho, vocês acham, só porque lá em Mateus 4 está escrito assim, lá em cima da Bíblia não tem aqueles temas em negrito, né? Não sei o que lá, a tentação de Jesus, né? João Batista do não sei o que, não tem esses temas na Bíblia? Então, quando você vai lá para Mateus 4, está escrito assim, a tentação de Jesus. Aquilo ali pode te induzir ao erro, em que sentido? De você achar que aquele foi o único momento em que Jesus foi tentado. Conseguiram pegar? Não, foi por pouco tempo, quando ele disse, vai-te Satanás. Satanás foi embora. Mas foi por pouco tempo. A vida de Jesus foi uma vida de tentação. Até mesmo lá no Getsêmani, quando ele começa a sentir as agonias da ira de Deus, o que iria passar. Quando ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Lá na cruz, quando aquele ladrão vira para eles assim, tu não és Deus, cara, tu não é Deus. Então desce daí, tira a gente daqui. Você acha que isso é quem? Você acha que isso é o quê? Agora, pasme, o próprio Pedro dizendo, não, você não vai morrer. Ele vira para Pedro, Satanás. Lembra disso? É como se ele estivesse dizendo, eu vou cumprir o meu propósito. Ou seja, a todo momento ele sendo tentado. Não parou, não. Então, esse aqui é o fortalecimento de John Bunyan para as nossas vidas. E é bom saber que ele escreveu também que Deus tem o poder de tornar as densas trevas em luz. Entende? Então, parece clichê o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Eu não sei o que você tem passado. E de fato eu não sei o que você tem passado. Mas em comparação ao que os grandes homens passaram, ou em comparação ao que John Bunyan passou, às vezes tu está passando igualzinho mesmo, não sei, às vezes é igual. Mas que isso aqui sirva de encorajamento para você continuar. Uma vez eu falei para um irmão, falei para ele, às vezes a nossa mente quer fazer de tudo para a gente desistir. Não é? A tentação vem aqui, ó. E eu falei para ele o seguinte, quando a mente está pensando o contrário, irmãos, a perna tem que continuar indo na direção certa. Vem sem vontade. Uma outra coisa errada que as pessoas ensinaram para a gente, até mesmo na igreja. Se for por obrigação, então nem vai que Deus não aceita. Não é isso? Não, se for para ir para a igreja pensando na novela, então nem vai ver novela. Não, irmãos, isso é luta. Estou pensando na novela sim, mas eu não vou ver novela, eu vou para a igreja. Não estou com a mínima vontade de ir para o culto, não estou mesmo. Mas eu vou, porque o Senhor pode fazer alguma coisa na minha vida lá. E se não fizer, eu vou no outro. O diabo está usando essas coisas para fazer a gente parar. Está dando para entender? Se não está com vontade de orar, nem ora, porque Deus não ouve. Ouve. Ele ouve. Ainda mais quando o seu coração é um coração sincero. Senhor, eu dobrei o meu joelho aqui sem vontade. Eu vim aqui na sua presença com uma voz dizendo que o Senhor não ia me ouvir. Mas eu dobro o meu joelho e eu digo para o Senhor, seja o meu alívio. Eu digo para o Senhor, seja a minha força. Que o teu Espírito Santo, que é o meu consolo, que é o meu encorajador nesse momento, me faça me manter de joelhos dobrados. Ora sem vontade. Lê sem vontade. Vai para a igreja sem vontade. Mas vai. Continua caminhando sem vontade, mas não para, continua. E uma coisa eu já falei também para alguns irmãos em Cristo, quando parece que o amor se esfriou. Porque às vezes nossa mente diz assim, já esfriou, cara, tu não ama mais a Deus, nada. Às vezes até ama, mas você está confuso. E não reconhece até as próprias coisas que estão em você. Entende? Então quando parece que o amor se esfriou, a fidelidade deve continuar. No casamento, alguns vivem isso, né? Parece às vezes se esfriou. Tem nada a ver, nem para falar de casamento aqui, só para... Parece que se esfriou, mas você continua.
Imagine se o marido abandonasse a mulher só porque está sem vontade. Às vezes de estar junto, às vezes de estar vendo a mesma cara todo dia. A paixão já foi embora, porque dura no máximo 3 anos. Aí tem que vir agora aquilo que é chamado de amor companheiro. Aí você vê a mesma cara, você vê sem maquiagem, com maquiagem. E a mulher também vê um monte de coisa. Vê a barriga crescendo, vê... Imagine, não estou mais com vontade, vou embora. Por que no cristianismo é assim? Quando eu não estou com vontade, eu saio. Se você não abandonou tua mãe e teu pai, que também teve uma determinada hora que falou assim, meu Deus, não vejo a hora de trabalhar para ir embora. Aí você permaneceu, só saiu quando casou, ou alguns saíram, claro, por trabalho e tudo mais. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Ele pensou em desistir. Mas ele começou a pensar, cara, eu já andei tanto, eu já cheguei até aqui, vai ser mais perigoso voltar. Então ele continua, ele vai avante. Então, pulando, já falei bastante dessa parte aqui, já poderia até terminar e já ir direto para a cidade celestial. Mas a gente sabe que eles entraram também na Feira da Vaidade, e aqui tem umas coisas muito interessantes. Por quê? Eles entraram na Feira da Vaidade, e como o pastor Fábio falou ontem, essa feira, ela foi criada numa cidade chamada Vaidade, ela não existia. Então o John Bunyan, com toda a sua mente brilhante e criativa, ele diz que Beelzebu, vendo que todos os cristãos da antiguidade passavam por aquela cidade, ele, como ele é tentador, como ele é sábio, não sei, vocês entenderam o que eu quis dizer, como ele é sábio, né, inteligente e tudo mais do que eu, mais do que você, o que ele fez? Vou criar logo no lugar onde eles têm que passar uma feira da vaidade, porque aqui eu vou derrubar muitos deles. E dizem que essa feira, John Bunyan fala, é muito antiga, tem mais de 5.000 anos. Então, logo no lugar onde todo cristão tem que passar, ele põe essa feira. E lá vende o quê? Adultério, inveja, mentira, trapaça, tem de tudo ali. Sensualidade. Tu vê pessoas ali com um nome chamado luxúria, e um monte de coisa. Então, os cristãos, eles passam por essa feira da vaidade, e as pessoas começam a assediar eles. O Fábio falou muito bem disso. Olha, tem isso, quer comprar aquilo. E a resposta deles foi o máximo. Eles disseram assim, vocês têm a verdade? Eu quero a verdade, vocês têm verdade aqui na feira? Mas na feira da vaidade não vende verdade. Na feira da vaidade só tem engano, mentira. Entende? Então eles começam a ficar com ódio deles, amarram eles, batem neles. Só que então o fiel começa a falar, que era o companheiro do cristão. Ele começa a desafiar todo mundo e falar, isso, a palavra de Deus diz assim, e assado. Então ele começa a proclamar a fé dele ali no meio. Só que tem uma coisa muito interessante no livro. Enquanto da feira da vaidade você vê essas coisas, a lascívia e inveja, John Bunyan fala uma coisa muito interessante no livro, que muitos da cidade da vaidade, que era a cidade do capiroto, muitos da cidade começaram a ficar do lado deles. Incrível, né? Você sabe por quê? Porque eles não respondiam da mesma forma. A linguagem deles não era igual à dos ímpios. Quando eles eram abatidos, eles respondiam com paciência. Quando eles eram xingados, eles respondiam com mansidão. Então, os moradores daquela cidade começaram a observar, esses caras são diferentes. Esses são diferentes. Então, quando essas coisas da carne saem da feira da vaidade, eu vejo saindo do cristão, do fiel, o fruto do Espírito no meio da feira da vaidade. Enquanto da feira da vaidade pula uma inveja, pula uma lascívia, eu vejo pulando do coração do fiel e do cristão a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a paciência. Você sabe o que significa? Que o fruto do Espírito não morre nem mesmo no centro da feira da vaidade. Ou está ou não está. O fruto do Espírito tem que estar. Eles eram cristãos verdadeiros, os dois, o fiel e o cristão. E o que acontece no final? Eles são presos e tudo mais, vão ser julgados e vão morrer. Ou um ou outro. Só que pedem 3 testemunhas da cidade da vaidade. Vamos ver se eu lembro os nomes, não sei se eu lembro. Sabe quais são os nomes das 3 bênçãos? A primeira testemunha, o nome é inveja. A segunda testemunha é adulador. A terceira testemunha, se eu não me engano, é superstição. Se eu não me engano. Só para ferrar eles. Então eles começam a caluniar. E o nome do juiz, sabe qual era? Ódio ao bem.
É incrível essa linguagem do John Bunyan, né? Ninguém tem nome assim, Alfredo, né? Ninguém tem nome assim, Gleiner. Esses nomes normais, né? Ninguém tem esses nomes. Penha, ninguém tem. Os nomes no livro do Peregrino é tudo assim, luxúria, inveja, cristão, fiel, ódio ao bem. É para você realmente detectar. Entendeu? Para você realmente ver com quem está lidando. Eu falo assim, meu Deus, se o nome do juiz é esse, eles estão lascados. Ódio ao bem? E o que acontece? Fiel é punido com a morte. Fiel morre. Morre mesmo, de morrer. Matam ele. Ele é um mártir. Assim como Pedro foi, Paulo foi, ele morreu. Cristão ficou vivo. E você sabe o que uma das coisas mais belas dessa parte? É que no meio da cidade da vaidade surge um novo companheiro de caminhada. O fiel não morreu? Depois do testemunho deles ali na feira da vaidade, quando o cristão vai embora, ele se depara com um novo companheiro que estava na cidade, mas se converteu por causa deles, por causa da palavra deles, da conduta deles. Você sabe qual é o nome do novo companheiro? Esperançoso. Já viu que é coisa boa, né? Deus leva o fiel, mas não deixa o cristão sozinho. Ele coloca mais um companheiro de viagem, que é o esperançoso. E eles vão embora. Esperançoso, um novo convertido. O cristão já, macaco velho. E juntos ali. E vão embora. Só que chega um determinado momento em que eles caem em grande sono. Já depois de uma longa viagem. Eles dormem num lugar que pertencia a um ser chamado o gigante desespero. Quem já teve desespero aqui? Não é aquele desespero que você fica desesperado com uma barata voando, igual esses bobos que tem medo de barata. Não é um desespero assim. É aquele desespero mortal da alma. Só quem passou sabe, né? É aquela coisa destruidora, que parece que tua alma está trancada num lugar cheio de prego. E você é crente. E o desespero vem te destruindo. Então, eles dormem nesse lugar. E o gigante do desespero pega os dois e leva para o castelo. Sabe qual é o nome do castelo? Castelo da dúvida. É o lugar onde eles vão começar a ter dúvida da fé. Eles vão começar a ter dúvida de Deus. Eles vão começar a ter dúvida de Jesus. Eles vão começar a ter dúvida sobre tudo. Mas, pastor, um cristão convertido pode passar por isso? Irmãos, eu sei, muitos aqui não vão passar. Mas um cristão verdadeiro pode passar por isso, sim ou não? Sim. Se você for ver o testemunho do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele fala, eu já era pastor, um homem maduro, estava fazendo o meu doutorado, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu comecei a duvidar. Então, coitado também do cristão, ele passa por tudo, né? O fiel já tinha ido, provou do bom, do melhor lá na glória, mas ele ficou, e ele começa a ter dúvida, porque o nome do castelo é esse. E o pior, você sabe qual é o nome, o nome da esposa do gigante, do desespero? Sabe qual é o nome dela? Incredulidade. Que lugar bom para um cristão estar, né? Trancado num castelo que o nome é dúvida, com um gigante que o nome dele é desespero, e a mulher dele, o nome é incredulidade. Você sabe o que torna essa história interessante? Essa parte da história muito interessante é o diálogo que John Bunyan narra do marido com a mulher. Por quê? A incredulidade, isso foi percebido também por alguns teólogos, a incredulidade não toca neles. Está o esperançoso e o cristão no castelo, mas você não vê a incredulidade batendo neles, açoitando eles, você não vê nem sequer a incredulidade encostando neles. Você sabe qual é o papel da incredulidade no castelo? É mandar o marido bater. Porque quem bate no cristão não é a incredulidade, é o desespero. Deu para entender? Ela chega para eles assim, quem são eles? Aí o gigante conta, eles são isso, vieram disso. Ah, é? Bata neles sem misericórdia. Aí o gigante pega um taco de golfe, que ele diz, né, de madeira, e começa,
Ele está ilustrando de forma física, mas John Bunyan está falando daquilo que acontece na alma e na mente. O desespero esmagando a pessoa perde a esperança. É aquele momento que a pessoa fala assim, nem Deus vai vir me salvar mais. É aquele momento que o cristão fala assim, agora eu morro, agora eu perco a fé, agora eu perco a esperança. O desespero está amassando a minha vida. Eu já orei, eu estou orando há 3 anos, pastor, e Deus não faz nada. Eu já estou cansado. Pastor, eu já estou orando há 10 anos e eu continuo nesse estado. O desespero me sufoca. Eu não vejo mais Deus. Como um homem uma vez disse, que parece que Deus tem uma face carrancuda. Parece que Ele não abre mais as portas do céu para você. Mas ainda bem que depois ele concluiu a poesia dele dizendo, por trás de uma face carrancuda de Deus, existe um sorriso escondido de Deus também. É quando aquilo ali é usado para moldar o cristão. Deus tem um propósito para a tribulação. Deus tem esse propósito. Então eles começam a ser amassados. E o incrível, que o gigante depois ouve outro conselho da mulher. Depois que a mulher, que o nome é incredulidade, descobre que eles foram amassados pelo desespero, que é um gigante, ela diz assim, agora vai, olha só gente, ela não encosta neles. Ela fala para o gigante, vai e diz para eles que é melhor eles cometerem suicídio do que estarem aqui com desespero. Que interessante, né? Lá no século XVII, John Bunyan estava falando disso. Diz para eles que é muito melhor morrer do que viver em desespero. Vai, fala para eles que eles estão abatidos, fala para eles. Aí o gigante foi lá, aí voltou, viu os dois lá destruídos pelas pancadas. E o cristão disse assim, e o gigante diz assim, é melhor vocês se matarem, é o conselho que eu dou a vocês, porque vocês nunca vão sair daqui. É a mentira do desespero. Você sabe qual é o pior? É que depois de você ver uma trajetória heróica do cristão, você sabe o que o cristão fala para o esperançoso? Eu acho que ele está certo. Eu acho que é hora da gente morrer mesmo, porque é melhor morrer do que estar aqui. É melhor tirar a própria vida do que viver desesperado. É melhor tirar a própria vida do que conviver com esse desespero, me amassando todos os dias. Esse gigante é mau, ele é cruel. É melhor eu tirar a minha vida. Aí o esperançoso fala, não, que isso? Aí começa a encorajar o outro. O esperançoso também teve esse período, mas ele se revigora rápido. Mas o cristão não, ele começa a... Então, o gigante vai embora. Tem uma outra fala, são 3 falas da incredulidade que para mim são as melhores. Eles estão confusos de um lado, mas aí o gigante vai lá para a esposa dele e a esposa dele tem uma outra fala. Você sabe qual é a outra fala? Ela diz assim, eu estou com medo, a incredulidade falando. Aí o gigante, de quê? Eu estou com medo deles acharem que alguém pode vir aqui e livrar eles. Olha a incredulidade falando, eu temo que alguém pode vir aqui e livrar eles das mãos do desespero. Aí o desespero, o gigante volta. Quando volta, viu que eles não tinham tirado a vida, ele começa a ficar com raiva, e ele diz assim, como pode eles resistirem até aqui? Eles têm outros momentos também, vão melhor tirar a vida, melhor tirar a vida. E o esperançoso começa a confrontar o cristão, dizendo, não faz isso, não faz isso. E uma das coisas que o esperançoso edificou a vida do cristão foi dizer, eu fiquei sabendo que muitos conseguiram sair daqui. Lembra do que eu falei ontem? De você conhecer a história da igreja, de você conhecer homens valentes da fé. Lembra que eu falei isso? Porque se o esperançoso não conhecesse, ele não ia conseguir consolar o cristão. Porque sabe qual é a mentira do desespero para a gente? Deus nunca mais vai ouvir você. Você nunca mais vai sair daqui. A sua vida vai ser sempre esse lixo, seu cristão bobo, boboca. Você tem colocado a tua fé em Deus que até hoje não te ouve. Quem foi que diz, amaldiçoa teu Deus e morre? Lembra? Foi no pior momento da vida de Jó, onde a esposa dele disse, se despede desse seu Deus e morre, Jó.
nesses momentos, onde parece que a morte é melhor do que continuar vivendo, mas o esperançoso contesta. Você sabe que Deus diz para não matar, né? Para não cometer esse assassinato, né? E outra, a gente nem sabe o que tem depois disso, né? Como William Cowper, que foi um cristão na história da igreja, que tentou suicídio várias vezes, chegou um momento da vida dele que diz assim, eu acho melhor eu nem pensar mais nisso. Sabe por quê? Ele começou a achar que do outro lado da história poderia ser muito pior do que ele estava vivendo. Ele falou, deixa agora com Deus, Ele me leva a hora que quer. Deu para entender? Então é importante conhecer a história, para que você saiba, eu quero saber se algum cristão conseguiu vencer isso aqui que eu não estou vencendo mais. Eu quero saber se algum cristão na história venceu essa tentação maligna que veio contra a minha vida. E quando você pega e você descobre que teve cristão que venceu, isso tem que revigorar você. Não, se o Paulo venceu, então eu vou vencer. Se o Andrei venceu, eu também vou vencer. Se o Felipe venceu, eu vou vencer. Se o meu irmão aqui venceu, eu vou vencer. Mas para isso ele precisa me contar. Eu preciso saber. Eu preciso conhecer. Então o cristão consola, o esperançoso consola o cristão assim. Pelo que eu pude perceber, outros também foram capturados por ele, mas escaparam. John Piper, ele diz uma coisa muito interessante em um dos seus livros. O diabo, ele vem mentindo o tempo todo para a gente. Isso não vai acabar. Mas o John Piper diz assim, pega as promessas de Deus e combate o diabo. Ainda existem águas tranquilas, ainda existem pastos verdejantes, e ainda existe um pastor que nos guia. E lá no Salmo 23, quando ele fala assim, guia-me aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, tem uma parte que diz assim, e revigora a minha alma. Revigora a minha alma. Tem uma outra parte no Salmo que diz assim, Senhor, tira-me do cárcere. O salmista diz isso, Salmo 142. Tem uma outra parte no Salmo 143 que o salmista diz assim, o inimigo esmaga a minha alma. Olha, um salmista falando, ele me esmaga a alma. Só que lá no final do Salmo ele diz assim, que o teu Espírito me guie por terreno plano. Ou seja, ele confia que o Espírito Santo de Deus tem um caminho para nos guiar, onde nos dá alívio. É importante conhecer essas coisas. E já caminhando para a parte final, para eu concluir, eles conseguem sair disso. A maneira como eles saem disso é usando as promessas de Deus, como eu falei aqui. Eles usam a promessa de Deus, que é a chave para fugir do castelo do desespero. E eles conseguem fugir pelas promessas, confiando na promessa de Deus, que Deus não abandona os seus, que o Senhor tem um caminho reto para a gente. Eles fogem dali, eles vão embora. E o interessante é que eles põem uma placa dizendo para os cristãos que ainda vão passar, cuidado, tem um gigante aqui, tem um castelo aqui. Eles deixam um legado. Conseguiram entender? Porque, gente, o cristão tem que tomar cuidado para ele não ser um cara malicioso. Sabe que sentido? Não, eu sou Jó. Se eu perdi 10 filhos, fulano tem que perder também para saber como é, irmão. Não é? Não, só comigo não, tem que ser com eles também. Não, eles não são assim, eles querem livrar os seus irmãozinhos que ainda vão passar por isso. É por isso que Spurgeon diz assim, aqueles que entraram na fornalha de fogo ardente e saíram, consegue consolar aqueles que estão pisando na brasa. Você venceu, você passou, seja um consolador. Não seja egoísta, não. Vai consolar os seus irmãos que estão passando por coisas difíceis. Você é experiente se você passou. Se você apanhou do gigante do desespero, você sabe, você tem as marcas no corpo. Você tem as marcas na alma. Conta para eles que eles não podem dormir no terreno do gigante, porque eles vão ser apanhados. Crava uma placa ali, igual eles fizeram. E é muito lindo que eles falam assim, vamos colocar uma placa aqui, vamos escrever, para que os nossos irmãozinhos não venham cair onde a gente caiu. Então eles pregaram a placa ali e foram embora. E o livro diz assim, então todos os cristãos que passavam por ali não caíam mais no castelo do desespero, porque eles liam o que estava escrito na placa. É o legado. Deixa o seu legado. Deixa a placa escrita e vai embora. Não fica ali parado não, para não virar um ídolo também.
Olha como eu sou o cara, eu venci o gigante. Não, deixa a placa e vai embora, porque o nosso Senhor é Jesus. Deixa a placa e vai embora. Continuando, indo para o final. Eles conseguem chegar numa cidade tão linda, antes de entrar na cidade de Deus. Eles começam a sentir maravilhas do Senhor, porque na caminhada, Deus também revigora a gente. O Espírito Santo tem maravilhas também para a gente, principalmente quando a gente vence esses períodos, e o Espírito Santo nos traz pão e água para beber, comer e beber. E eles começam a viver coisas incríveis, eles veem os seres resplandecentes, mas não acabou. Esses seres dizem para ele o seguinte: olha, ainda tem a última aprovação. Porque antes de entrar na cidade, tem um rio, e vocês têm que atravessar o rio. A cidade celestial está logo ali, gente. Você tem noção que o cristão está chegando? Você tem noção que está faltando pouco? Que já estão vendo a cidade? Está acabando o sofrimento? As lágrimas vão ser enxugadas, a dor vai passar, toda a blasfêmia que ele passou vai acabar. A incredulidade, a dúvida vai acabar. Ele está vendo a cidade, mas ainda tem um rio que eu não sei se é maldito ou se é bendito, antes. E alguns intérpretes entendem isso como a morte. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Às vezes alguns não sabem disso. Sabia que nem todo cristão morre rindo? Porque, infelizmente, a gente tem que fazer enterro. É uma das coisas chatas de fazer. Pior do que casamento. Acabei com a palestra aqui, não tinha que ter falado. Meu Deus do céu. É claro que é pior, pô. Se bem que teve um pastor que uma vez falou: eu prefiro fazer enterro do que casamento. Eu não, prefiro fazer casamento, que é ruim demais, mas enterro é triste. Volta aqui, gente, é triste. Volta aqui. Pra gente não rir no funeral aqui. Ó, é triste. Então alguns intérpretes entendem isso. Aí sempre tem gente que assim, que no enterro do crente fala assim: olha como é lindo, olha o rosto do ímpio, olha o rosto do crente. Já viram isso? Olha lá, morreu rindo. Vai ver que Deus apareceu para ele, né? Ele riu. Aí o cristão que morre emburrado foi para o inferno, né? Com essa teologia, né? Morreu com um cara mal assim e acho que ele foi para o inferno, porque não está rindo. Já teve gente que falou para mim: olha a cara do macumbeiro e olha a cara do crente para tu ver. Está na cara que aquele foi para o inferno e esse foi para o céu. Tá, gente, pode até ser que tenha, eu não sei. A gente vai saber. E quando eu souber, eu também não vou poder voltar para falar. Eu já vi gente morrendo com um sorriso no rosto já também, mas isso não é teologia, gente. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, é isso. Jesus morreu todo ensanguentado, todo sujo. E não tem nenhum lugar dizendo: mas o rosto dele na morte estava sorridente. E enterramos ele e o rosto dele, vamos crer que ele vai ressuscitar porque ele estava rindo. Não tem isso. Isso não é teologia, né? Então, eu quero contar isso para vocês, que existem cristãos da antiguidade que, quando começaram a enfrentar a morte, aquele período de vai, não vai, não tem? Eles começaram a ter agonias e desesperos na hora da morte, mesmo sendo crentes. Alguns tiveram até que ter pessoas do lado para consolar, para fazer lembrar eles que do outro lado Jesus estava esperando. Porque essa coisa de enfrentar a morte, a gente não sabe como é, né? Eu já falei para alguns, não sei se o corpo fica quente, se fica gelado, eu não sei o que acontece. Agora, outros cristãos realmente morreram em alegria. O meu Senhor está vindo, Ele está vindo, eu estou vendo, eu não vejo o vale, eu estou vendo Deus. Entende? É diferente. Mas outros já morreram em agonia, em desespero. Será que eu vou encontrar com Deus? Aquela dúvida no final. E alguns teólogos falam assim: até na morte o diabo pode vir tentar um crente. Não quer dizer que ele vai para o inferno, mas é o último momento de agonia. Então alguns teólogos entendem esse rio aqui, entre a cidade celestial e os cristãos ali, o cristão esperançoso, é esse momento da morte, porque Jesus não veio arrebatar a igreja no livro, está entendendo? Então é aquele momento que eles estão beirando a morte e como cada um vai reagir diante da última aprovação. Deu para entender a linguagem de John Bunyan? É a morte. Aí eles disseram assim, aí o cristão, coitado, diz assim: mas o rio é fundo? Fala para os homens com o rosto resplandecente. Você sabe qual é a resposta do anjo?
Depende da fé de cada um. Ele é mais fundo para quem tem pouca fé. Quem tem mais fé, ele não é tão fundo assim. Aí o cristão fica, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Por quê? Ele sabe que ele não tem grande fé. Olha o nome do outro, é esperançoso. Então o outro é, né? É aquele cara, oh meu Deus, vai ser raso. Mas o cristão não, coitado. O cristão, só Deus na vida dele. Que é o próprio John Bunyan, pelo que me parece, né? A fé dele é pouca. Ele fala, meu Deus, é de acordo com a fé, meu Deus, vai ser fundíssimo aqui. Aí não deu outra, quando eles entraram no rio, o cristão começou a afundar. Ele começou a afundar e não encontrava o chão. E enquanto tu vê o esperançoso dizendo, eu sinto o chão, é sólido. Ou seja, um morrendo, né? Com aquele rosto resplandecente, o que morre rindo, né? E o outro que morre com a cara de mal, né? Aí o cristão está afundando, e quando ele levanta, ele começa a falar com o esperançoso, eu sabia, eu não tenho fé suficiente. Aí o esperançoso começa a animar, olha os anjos do outro lado olhando para a gente, tu vai ser salvo sim. Ele, eu não vou, e senão eles iam vir me salvar, mas eles não vieram me salvar, e eu estou afundando nessa última provação. E o esperançoso dando força para ele, não, tu vai conseguir, tu chegou até aqui, você vai conseguir. Então tem essa coisa do encorajamento, entende? Ele, eu não vou, eu vou afundar, eu vou perecer, eu vou morrer. Não, tu não vai, falta pouco, cara, resiste. Aí o esperançoso começou a lembrar ele das promessas do Senhor. Ou seja, uma das promessas que ele começou a lembrar é, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo, e quando passarem pelo rio, eles não submergirão vocês. E começou a lembrar disso, quando eu passar pelas águas, eles não me submergirão, porque o Senhor está comigo. E ele começou a lembrar, e daqui a pouco ele começou a sentir o chão, e ele começou a sair da profundidade. E então o texto diz que o rio começou a ficar raso para os dois. E eles começaram a andar e não mais afundar. Aí o cristão começa a respirar aliviado, eu consegui. Então eles começam a entrar na cidade celestial. Toda dor, toda lágrima, toda tentação, todo demônio, todo diabo, tudo, a morte já ficou para trás, eles venceram, eles passaram para o outro lado. A trajetória foi difícil, mas agora parece que valeu a pena, está entendendo? Eles começam a ser revigorados, meu Deus, eu vou entrar na cidade do meu Senhor, olha ela lá, olha como ela brilha, olha os anjos. Aí quando eles batem lá na porta, abrem a porta para eles e o rei está lá. E o rei diz, cadê o certificado de vocês? Aí eles puxam, está aqui. O rei diz assim, podem entrar, benditos, podem entrar. Aí eles entram na cidade celestial. Eles chegam no fim da jornada. É o momento que todo cristão quer. É o momento que todo cristão espera. E eu tenho uma coisa para encorajar a mim e a vocês também. Falta tão pouco, irmão. Falta tão pouquinho para a gente chegar. Alguns podem chegar semana que vem. Outros, ano que vem. Talvez daqui a 10 minutos, né? Mas falta tão pouco. Algumas pessoas dizem, ai, Jesus não volta logo, irmão. Jesus, ainda que ele não volte logo, tem crente morrendo todo dia. Tem crente passando pelo mar todos os dias. Porque aqui no livro você pode ler, tu não encontra Jesus rasgando os céus e descendo. No livro não, é a trajetória deles até, me parece, até a morte e a entrada na cidade. É claro que Jesus vai voltar um dia. Mas aqui a gente está falando daquilo que é normal para a gente, é morrer. Nascer e morrer, nascer e morrer. Como você morre? Como você vai morrer? E eles começaram a ver que valeu a pena tudo o que eles passaram, porque agora eles estão entrando na cidade celestial. Eles entraram, eles já estão lá. Só que tem um personagem, e aqui eu estou terminando já, eu juro para vocês. Tem um personagem que o nome dele é Ignorância, ou Ignorante. Eu quero ler essa última parte, que é uma parte que serve para a gente vigiar mais. Eles já entraram, eles estão salvos, já chegaram do outro lado. Mas está escrito assim, agora enquanto contemplava todas as coisas, virei a cabeça para olhar para trás e vi ignorância, subindo pelo rio, mas sem enfrentar as dificuldades que os outros dois homens tinham encontrado. Pois havia neste lugar um homem chamado Vã Esperança, um barqueiro. É o Vã Esperança. Porque a esperança dele, tem um barqueiro para eu atravessar o rio, ele cria esperança, mas é vã. Isso é o pulo do gato, é o atalho, não tem cruz,
Não tem aquele crente que é cristão e não carrega a cruz? O que Jesus disse? Aquele que vem após mim, não toma a sua cruz e me segue, não é meu discípulo. O cristão verdadeiro tem cruz para carregar. Só que o ignorância não tinha. Ele sempre queria um atalho, ele sempre era, não, isso não. Então, mais uma vez aqui, agora ele vai pegar o barqueiro. Ele entra no barco para não ter que afundar no rio e lutar. E o texto continua, depois a ignorância subiu o morro em direção ao portão, ele passou do rio. Só que ele chegou sozinho, pois ninguém o encontrou para lhe dar palavras de incentivo. Não teve um anjo ali, como ajudou os outros. Quando chegou ao portão, olhou para cima e viu a inscrição sobre ele e começou a bater na porta, imaginando que entraria facilmente. Mas os homens olharam por cima do portão. Olha a diferença. Eles olharam por cima do portão e perguntaram, de onde você vem e o que deseja? Ele respondeu, comi e bebi na presença do rei, e ele me ensinou em nossas ruas. Olha a resposta dele, comi e bebi na presença do rei. Talvez seja algo que aponte para a ceia na igreja, talvez, de achar que é crente, mas viver de atalho sem carregar cruz. Então pediram o seu pergaminho, o certificado, para que fosse mostrado ao rei. Ele procurou no seu casaco, mas não encontrou. Então perguntaram, você não o tem? Ele nada respondeu. Em seguida conversaram com o rei, mas ele não veio vê-lo. Em vez disso, ele ordenou aos 2 seres resplandecentes, que conduziram o cristão e esperançoso à cidade, que saíssem, acorrentassem os pés e as mãos de ignorância e o lançassem fora. Em seguida, eles os carregaram pelo ar até a porta que vê ao lado da montanha e o colocaram lá. Aqui ele termina o livro, é o fim. Com isso, John Bunyan agora, escrevendo, percebi que havia um caminho para o inferno, até mesmo nas portas do céu. Assim como da cidade da destruição, acordei, e eis que tudo havia sido um sonho. Bonito, não é? Mas é terrível também. Isso que ele fala. Percebi que havia um caminho para o inferno, até mesmo nas portas do céu. Que isso venha nos encorajar a enfrentar a nossa caminhada com a cruz. Que isso venha encorajar a gente em meio às tribulações, porque naquele dia a gente vai ter um certificado para mostrar. Naquele dia a gente vai poder dizer, as tuas marcas eu tenho. Eu vivi com teu nome em mim. O mundo sabia quem eu era. O diabo sabia quem eu era. Ele quase me destruiu, ele me tentou várias vezes. Várias vezes. Como diz um teólogo alemão, que toda tentação é tentação de Jesus. Tudo que um cristão passa é como se fosse mini Jesus, entende? Ele vem tentar os de Jesus, ele vem destruir os de Jesus. Naquele dia a gente vai poder dizer, com a ajuda dele, eu sofri por ti, e agora vou me alegrar por toda a eternidade contigo também. Que aqui não haja ignorância, aqueles que querem fugir de tudo, que querem sempre um atalho, que não querem passar pelo rio, mas querem um barqueiro. E eu quero dizer para vocês aqui para encerrar, vale a pena que a gente não pare de andar, ainda que as forças estejam acabando, que a gente vá na força do Senhor. E como eu comecei com um texto que dizia que por muitas tribulações a gente entraria no reino dos céus, eu quero fechar com Romanos 8:18. Abra sua Bíblia lá para a gente encerrar. Oito 18.
Se você puder depois sublinhar, rabiscar 3, 4, 5 vezes o mesmo texto, faz. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não vai se comparar. Não vai se comparar. Que o Espírito Santo venha consolar o nosso coração com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, curva sua cabeça. Pai nosso, estamos aqui na Tua igreja, em Tua presença, para confessar que nós somos fracos, Senhor. Nós somos tentados de várias maneiras e o Senhor conhece. Eu venho pedir a Ti, Senhor, a fé que a gente precisa, a força que a gente precisa, ó Deus. E eu venho pedir poder do Teu Espírito Santo para continuar até o fim, Senhor. Porque às vezes a gente quer desistir, quer olhar para trás, às vezes a gente quer acabar com tudo, mas eu peço o poder do Teu Espírito, Senhor. Ouça a nossa oração. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê a força dEle, para que a gente caminhe no poder de Deus. Senhor, nos guarde do diabo, não nos deixe ser destruídos na tentação, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que naquele dia, quando a gente estiver partindo, eu peço que Jesus segure em nossas mãos e que a gente possa dizer para Ele: realmente não se compara com a glória que eu estou vendo. Que naquele dia, Senhor, toda lágrima, assim como está escrito, seja enxugada dos nossos olhos. Que toda dor, Senhor, seja esmagada e a morte destruída. Que o Senhor seja sempre o nosso Deus, para todo sempre. E eu peço, Senhor, nos encoraje com a notícia de que nós seremos completamente felizes para todo sempre, com o nosso maior tesouro, que é Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Que a gente o encontre um dia, que a gente o abrace, e que a gente diga para Ele: para te alcançar e para te ter, valeu a pena cada preço, cada lágrima e cada dor, porque Tu és maravilhoso. Que o Teu Espírito nos ajude em toda a caminhada. Ajude os meus irmãos, Senhor, que eles saiam daqui edificados, em nome de Jesus Cristo. Amém.